estarmos aqui. Mais um domingo. Que bom que você está aqui. Já agradeceu a pessoa que está do seu lado e fala: que bom que você está aqui comigo. Nós estamos já em setembro, gente. O ano está acabando. Fui eu no hospital sexta-feira. Já está tudo de Natal. Já tomei um susto. Daniel já pediu: mãe, quando você vai montar a árvore de Natal? Acabou o ano. E graças a Deus por um ano onde nós somos sustentados pela mão poderosa do Senhor, amém? Você pode dizer isso? Eu fui esse ano sustentado pela mão poderosa do Senhor. Deus fez grandes coisas no nosso meio. Deus fez grandes coisas em nós. E essa palavra, ela começou de uma conversa com meu filho essa semana. Daniel daqui a um mês faz 11 anos. E ele chegou assim pra mim, ele estava fazendo um devocional dele. Ele falou: mãe, como é que eu escuto a voz de Deus? Como é que eu sei que é Deus falando comigo e não minha cabeça? E aí eu comecei a pensar sobre isso, comecei a meditar sobre algumas coisas. E eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem falado comigo ao longo dessa semana. Mas antes, feche os teus olhos, coloca a mão no seu coração. Faz essa oração comigo assim: Senhor Deus, meu coração está pronto para escutar a sua voz. Fala comigo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. E Daniel nasceu na era da tecnologia, do excesso de informação. Não é verdade? As crianças já nascem sabendo mexer em telefone, é praticamente isso. E muitas vezes, nesse excesso que nós estamos vivendo, nesses últimos anos, nós perdemos a capacidade de escutar. Eu às vezes me percebo, a pessoa abre a boca, começa a falar, eu já tenho a resposta. Já se percebeu assim? Já sei que ela vai falar, já sei que ela vai dizer, e já sei até o que ela vai reclamar. E nós temos respostas prontas, atitudes prontas, e nós temos perdido a capacidade de escutar. E a primeira coisa que eu queria era se diferenciar com você, o ouvir do escutar. Ouvir é um processo mecânico, referente ao sentido da audição. É além da sua vontade, além de não ser que você tenha uma perda de audição ou você tape os seus ouvidos, você vai ouvir. E eu, há um tempo atrás, comecei a ficar muito incomodado com barulho, com coisa muito alta. Né? Meus filhos falam alto, meu marido fala alto. Eu falei: gente, tem alguma coisa errada comigo. Eu fui levar eles no otorrino para fazer uma audiometria que eu faço todo início do ano. Eu falei: aproveita e faz comigo aqui também. Já fizeram audiometria? Façam, gente. E aí, quando o médico pegou, ele falou: quantos anos você tem? Aí eu, 40 anos. Você escuta 27,5% a mais que alguém da sua idade. Eu falei: misericórdia, Senhor. Não. Você tem uma capacidade de ouvir. Eu falei: Deus, por isso que o cachorro do vizinho está latindo lá na outra esquina, eu acordo. Então o nosso ouvido foi um dom dado por Deus. Já escutar é diferente. Escutar é uma ação que depende da sua vontade de prestar atenção, da sua vontade de entender o que o outro está dizendo. E muitas vezes nós estamos tão apressados que a gente já julga sem antes ouvir o que o outro está dizendo. É a sua capacidade de refletir sobre aquilo que foi dito, de assimilar e até mesmo de concordar ou não, mas passa por um processo de reflexão. E nessa jornada da construção da vida, eu quero dizer uma coisa para você: escutar não é algo natural, é algo intencional. Você precisa aprender e desenvolver a capacidade de escutar. Só que também nessa jornada da vida nós aprendemos a escutar muitas coisas erradas, muitas pessoas erradas. Escutamos o mundo, as circunstâncias, o jornal, o que as pessoas negativas falam. E aí eu, estudando para essa palavra, eu descobri que a serpente que falou com Eva fala até hoje com a gente.
Gênesis 3, vamos abrir lá do 1 ao 10, eu vou ler rapidinho. Ontem eu estava dando aula, e aí a Silvana e minha mãe assim, desacelera, Ruth, você fala muito rápido. Então hoje elas já me mandaram a mensagem cedo, não prega rápido. Às vezes eu tenho a sensação que eu falo no 2.0 do WhatsApp, sabe? Então vou tentar aqui me acalmar e falar mais devagar. E até reduzir o máximo que eu pude a palavra, porque eu quando vou pregar eu faço um livro. E aí começa lá no verso 1, diz o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vós abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Fala assim comigo: do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Querido irmão, querida irmã, infelizmente muitos de nós estamos ainda ouvindo a voz da serpente. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui que poderiam ser voz da serpente hoje em 2023. Eu falei, talvez não seja mais uma serpente como foi com Eva, mas é um post no Instagram, no Facebook, é um vídeo de pornografia, uma fake news, uma fofoca, uma circunstância, uma notícia preocupante, uma avaliação dos jornalistas da Globo sobre o nosso futuro. Eu não sei qual é a serpente, mas muitas vezes a serpente pode ser a voz da sua dor, do seu passado, a voz dos seus pais que te amaldiçoaram, da frustração, do coração ofendido e amargurado. Muitas vezes também a voz da desobediência que te faz ainda mais esconder diante de Deus. Eu nunca me esqueço de um momento que eu passei com uma pessoa que eu cuidei durante muitos anos. E aí, quando eu já estava casada, a Leila era bem pequenininha, e aí eu encontrei de novo essa pessoa e falei: cadê você? Você sumiu, o que aconteceu? E ela me disse assim: eu tenho tanta vergonha do que eu fiz. Eu tenho tanta vergonha da escolha que eu fiz. Eu tenho tanta vergonha que eu não consigo voltar para a igreja. E eu falei: que maldita serpente, que te gera culpa, que te gera condenação. Só que a voz de Deus é completamente diferente dessa voz que te diz: não volta, você não pode mais estar naquele lugar. A voz da condenação. E pastora, como é que eu reconheço a voz que me impulsiona? Essa voz que me leva a desobedecer, essa voz da serpente. Não é muito difícil reconhecer essa voz, porque no verso lá de Gênesis, lá no finalzinho, diz que depois que eles comeram do fruto, eles se esconderam. Quando você começa a ouvir a voz da serpente, meu querido e minha querida, você tem vontade de se esconder. Você tem vergonha. Parece que você não pode contar para ninguém. Lógico que tem um comparsa ou outro que vai passar a mão na nossa cabeça quando a gente erra, né? Você sabe, né? Quando você faz uma besteira, você sabe para quem você pode contar e para quem você não pode, não é? É assim. Não estou dizendo que esses comparsas não que vão alisar você no seu pecado, na sua dificuldade. Mas nós sabemos que no íntimo do nosso ser, muitas vezes nós temos vontade de nos esconder. Se você quer saber, se você está ouvindo a voz da serpente nesses dias, começa a perguntar: como é que anda o seu coração, a sua vergonha? Será que você pode dizer para as pessoas o que você tem feito, sentido, falado, vivido? E a voz da serpente, quando ela está relacionada à dor e à ofensa, querido, que ela grita. As pessoas ofendidas e amarguradas,
elas perdem a capacidade de ouvir a voz de Deus. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso mais na frente. Mas aí eu quero começar te dizendo como é que você pode discernir a voz de Deus diante de todas as vozes que falam. Muita gente falando. Eu comecei a estudar um pouquinho sobre temperamentos, né? E aí eu brinco com os meus discípulos que eu fiquei feliz, porque eu tinha culpa de ser melancólica, sabe? Tinha uma culpa de falar, meu Deus, tem dia que eu não quero ver ninguém. Tem alguém assim igual a mim? Bateria social baixa? Ai, que bom. Levanta sua mão para não ficar sozinho, em nome de Jesus, obrigada. Que eu falo, meu Deus, mas que agonia, eu não quero ouvir ninguém, não quero falar com ninguém, quero ficar quieta, né? E lógico que você vai amadurecendo, vai aprendendo que você não pode ficar no seu casulo para sempre, que você tem que falar com as pessoas. E durante a minha adolescência eu fui taxada como a Ruth metida. E depois eu descobri, cara, não era que eu era uma pessoa metida, mas eu tinha vergonha, até hoje eu tenho. Toda vez que pregar aqui é um baita desafio, né? Mês passado eu fui para São Paulo, tinha 5 bispos sentados me ouvindo. Gente, eu gelava da cabeça aos pés. Vergonha, mas estava lá, né? Então a maturidade é você ir apesar do medo, da vergonha, da sua dificuldade, né? De você cumprimentar bem as pessoas, mesmo dentro de você querendo fugir, passar direto. Então se eu passar direto por você, eu não tenho problema com você, amém? Só um dia de bateria baixa. Mas nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e discernir o que é a voz da nossa emoção e a voz de Deus. E eu gosto muito de João 10, 27, que diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A primeira coisa para você discernir se é a voz do mundo, a voz da sua alma, a voz da serpente, é ter um relacionamento profundo com Deus. E aí quando eu lembro disso, eu lembro de uma vez num aniversário, numa casa de festa, e que eu ouvi a Lelê, mamãe, mamãe. E aí eu virei para a babá que estava comigo, a Lelê está chamando, não, não é ela não. Mas eu sabia que era ela. Você discerne a voz do seu filho, não é verdade? Nós viajamos, a minha sogra morava na Europa nessa época, e nós estávamos em Paris com ela, véspera de Natal, Torre Eiffel, aquele lotado de gente, aquele frio, de repente ela subia. Aí o Rafael, minha mãe, tá ficando maluco, né? Sua mãe. E aí quando a gente foi ver, era ela lá procurando a gente. Ou seja, o Rafa sabe até o assobio da mãe. E hoje ele faz isso com as crianças. Está na praia, está em qualquer lugar, subir, as crianças escutam. Mas será que você tem tido intimidade suficiente para ouvir a voz do seu pai? Ou as vozes dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas lutas estão maiores do que a voz de Deus? Para que a gente possa discernir, para que nós possamos ser essas ovelhas que ouvem a voz do nosso pastor. Nós precisamos de relacionamento, de intimidade. E isso, querido, é um aprendizado. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Abra o seu coração para aprender a ouvir a voz de Deus. E eu estava compartilhando com o Daniel sobre isso. Filho, Deus fala comigo com uma sensação profunda, um pensamento, um sentimento. Mas Ele fala, e aí, como é que você sabe que não é você, mãe? Aí eu falei, porque eu tenho fé. Eu tenho fé que Deus fala comigo. Eu tenho fé que Deus conhece a minha voz e eu conheço a voz dEle. Então o relacionamento com Deus é um relacionamento de fé. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos. Ou seja, através do seu espírito você testifica. E você sabe, você cria uma certeza. E eu quero te perguntar, você tem certeza da sua salvação? Por que você tem certeza da sua salvação? Porque algo dentro de você diz que é isso e pronto, acabou. Então nós precisamos seguir conhecendo a Deus, aprendendo a tomar as decisões certas, ouvindo a voz de Deus. Salmos 32, 8. O Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. E eu quero te dizer, meu querido irmão, o Senhor quer que sempre você tome decisões corretas. Ele sabe que você vai errar, sabe. Ele sabe que você vai falhar, sabe. Mas a intenção de Deus é que você sempre escute a voz e seja guiado para o caminho certo, para o lugar correto. E eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho fé que o Espírito Santo é aquela pessoa que te pega pela mão e vai te guiar até o lugar onde Deus tem preparado para você. Mas para você ter essa intimidade com o Espírito Santo, você precisa investir tempo.
aprender mais sobre Ele, buscar mais sobre Ele, ter sede e fome de Deus. Eu lembro que há muitos anos atrás eu tinha um líder e nós começamos a estudar sobre os dons espirituais. Dom de palavra, discernimento, dom disso, dom daquilo. E Deus começou a salpicar dom. E lá na época era Espaço Alternativo, lá no Teatro da Barra, a gente começou a viver momentos sobrenaturais com Deus, derramar do Espírito Santo. Não sei, o povo ficava grudado no chão, lembra disso? O povo ficava e era tão forte o poder do Espírito Santo que a pessoa não conseguia se mover. Vemos coisas extraordinárias. E eu ficava indignada, porque eu falava, está todo mundo vivendo e eu não. E eu chegava para o meu pastor e eu falava, por que está todo mundo vivendo e eu não? Não é possível que Deus não tenha algo para mim. Deus não tem algo para mim. E ele falou, Ruth, continua buscando, continua aprendendo. E li todos os livros de Otmani sobre autoridade espiritual, sobre dons, li tudo. E eu tinha uma fome por ser usada por Deus. Deus, o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai me usar. E eu fui aprendendo nesse processo de caminhada com Deus a gerar confiança que Deus estava falando comigo. Deus fala comigo. E sabe como é que eu imagino? Eu imagino alguém que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E que quando você se converte, o Espírito Santo te pega pela mão e diz, vem comigo, meu filho. Vem comigo que eu vou te levar e eu vou te guiar. Então a gente não pode esperar nada além do que ter um Espírito Santo que te ajuda, que te guia, que te orienta. E meu irmão, se você está perdido nas suas situações, se a serpente tem falado mais alto que a voz de Deus, eu te desafio. Essa semana, jejue e busca a Deus como você nunca antes buscou. Eu lembro de uma palavra do Luciano Subirá, que ele diz o seguinte, ele foi num evento e um pastor começou a profetizar e a falar. E ele falou que aquele cara tem algo diferente do Espírito Santo. Ele disse que então foi para o quarto dele. E ele se ajoelhou e falou, eu fiquei com uma indignação santa. Que nós, Sara Recreio, podemos nos indignar. Enquanto Deus não falar claramente com você, você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você não vai tomar decisão. Deus precisa falar conosco, amém? Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Não podemos deixar que o pecado, que o mundo fale mais alto do que a voz de Deus. E para você ser conduzido a ouvir a voz de Deus, você precisa estar submisso à liderança do Espírito Santo. Ele é o líder que te guia pela mão. E aí vivemos outra experiência há uns meses atrás, onde um casal chegou para mim, para meu pai e para o Rafael, falou, nós estamos aqui porque você vai dizer para a gente o que a gente tem que fazer, a decisão que a gente tem que tomar. E aí, meu pai, como sempre muito sábio, falou assim, eu não vou te falar nada, você vai orar e você vai buscar a Deus e Deus vai falar com você. Quantas vezes nós vamos buscar no nosso líder antes de buscar a Deus? Querido, busque a Deus primeiro. Que o seu líder seja apenas uma confirmação. Algumas palavras proféticas que nós recebemos, as pessoas vêm e profetizam, né? Eu lembro que uma das palavras proféticas que nós recebemos, eu e as minhas irmãs, é que os nossos maridos iam vir de fora. Não está no Rio de Janeiro. Lembra disso, pai? E veio esse pastor e falou e profetizou, e nós éramos ali adolescentes, lá no Teatro da Barra ainda. E aí quando veio o Rafael, eu lembrei aquela profecia se confirmando. Então não guie a sua vida por uma profecia, mas espere que os sinais de Deus vá confirmando o que Deus te disse. O que eu vejo muitas pessoas agarradas à palavra de homens. E eu quero te dizer, o que Deus te fala dessa palavra? A Bíblia diz que a profecia está sujeita ao profeta. Então se alguém profetiza sobre a sua vida, você precisa guardar isso no seu coração. Sim, ouvir, eu anoto tudo. Eu lembro que Cindy Jacobs me deu um monte de palavra. Eu numa igreja pequenininha ali na praia uma vez. A Cindy Jacobs, eu estava exprimida, aqueles bancos de igreja tradicional, um em cima do outro, de não cabia de tanta gente. E a Cindy Jacobs me levantou e falou, eu tenho tudo anotado até hoje. Eu mudo de caderno, tá lá. E eu estou esperando as confirmações de Deus do que ela falou sobre a minha vida. Mas o que eu estou dizendo aqui, a sua vida não pode ser guiada pela boca de outras pessoas apenas. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Por isso que o tema da minha palavra hoje é escute a voz. E que voz é essa? A voz de Deus, do Espírito Santo de Deus. E aí falando sobre o Espírito Santo, né, Jesus diz que é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém se arrepende sem a ação do Espírito Santo. Ninguém nasce de novo sem a obra do Espírito Santo.
Mas eu acredito que o Espírito Santo não se limita a apenas te conduzir ao arrependimento e ao novo nascimento. Depois que isso acontecer, Ele vai estar presente, te guiando todos os dias. E João 14 diz, Jesus diz, eu não vou deixar vocês órfãos, eu estou saindo por um tempo, mas eu vou deixar alguém, até que Jesus volte. O Espírito Santo é o nosso guia. E eu quero te perguntar, o Espírito Santo tem sido o seu guia no dia a dia, no trabalho, nas suas respostas ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos? O Espírito Santo tem sido o seu guia? Ou você tem ido na força do seu braço? Esses dias atendendo alguém, a pessoa falou assim, a sensação que eu tenho é que eu rodo em círculo, eu vou e volto para o mesmo lugar. Eu falei, claro, enquanto você não parar e não tiver uma voz de Deus, querido, não se mova. Deus só vai te levar para o próximo nível a partir do momento que Ele tiver uma palavra, Ele te der uma palavra. E eu tenho passado por alguns desafios, conversado com os meus pais, e esse tem sido o que Deus vai falar para você, Ruth. Não tome decisão baseada na sua emoção. Eu sou impetuosa, dramática, quero decidir logo, resolver logo. Como essa verdade tem me feito parar. Não saia, não se movimente, não decida até Deus te dizer o que fazer e como fazer. Precisamos ter uma palavra de Deus. Precisamos abrir os nossos ouvidos dos nossos corações, silenciar a voz das nossas emoções, a voz da nossa família, a voz dos homens. Lucas 11, 28 diz, Ele, porém, respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Toda palavra que Deus te der, ela precisa ser respaldada pela Bíblia. Nenhuma palavra vai ser de Deus se ela vier contra a Bíblia, amém? Então uma das primeiras coisas, você recebeu uma palavra de Deus, alguém falou com você, você ouviu Deus, vai para a Bíblia. Escuta a palavra e aguarde. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. E eu quero te dizer uma coisa, muitos de nós estamos esperando a voz de Deus para grandes milagres, grandes acontecimentos. Mas nós somos treinados com as pequenas coisas. Fala assim comigo, pequenos começos. São as coisas do dia a dia que o Espírito Santo vai falando com você e você vai se respaldando. Sabe aquela sensação? Ele falou comigo aqui naquela coisa pequenininha e eu obedeci. Isso vai te gerando fé para um passo maior. E sabe o que o Espírito Santo quer falar com você? O Espírito Santo quer que você não erre. São as vozes de alerta que tentam conduzir a sua vida a ponto de diminuir os seus erros. Você crê que Deus quer diminuir os seus erros? Eu creio. Né? Se a Bíblia fala que o processo de conversão é um processo de levar-nos à maturidade, a deixarmos de sermos crianças, lembra da mamadeira do bispo, do leitinho? Para comermos comida sólida. Então significa que Deus começa aos poucos com você, nas pequenas coisas, no dia a dia, nas suas reações, nos relacionamentos mais íntimos. Então Ele quer te conduzir a diminuir seus pontos de erro, as suas margens de erro. Como? É fazer com que os seus erros, que muitas vezes você tem no seu casamento, não sejam potentes o suficiente para levar a um divórcio. Que os erros que você tem no seu ambiente profissional não sejam suficientes para você perder o seu emprego, te levar a uma crise financeira. Os erros que você pode cometer no que diz respeito à sua saúde. Enfim, tantos erros que nós cometemos e que o Espírito Santo não tem isso para nós. Mas o que eu quero te dizer aqui, quero te desafiar nessa manhã, é buscar a voz da sensibilidade. Aquela voz que é capaz, aquela sensibilidade que é capaz de enxergar aquilo que muitas vezes os seus olhos não enxergam. Mas uma voz dentro de você te guia. E aí, para a gente finalizar, quero ler com vocês Hebreus 4:12. Eu amo esse versículo, porque diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha só que coisa interessante. Hebreus diz que a palavra é como essa espada afiada que divide
espírito e alma. Então o que ela diz aqui? A palavra de Deus vai trazer à tona para te dizer o que é serpente e o que é a voz dele. A palavra de Deus é esse lugar que vai te ajudar a discernir para onde eu vou. E é no seu espírito que o lugar de Deus fala, enquanto as suas emoções estão gritando na sua alma. A alma é o lugar das suas emoções e dos seus pensamentos confusos, bagunçados. Mas que eu quero te dizer uma coisa, querido, não seja guiado por eles, seja guiado pela voz de Deus, seja guiado por uma voz que você vai aprender a ouvir, que você vai discernir quando Deus fala com você, que você vai aprender a dizer isso vem de Deus, isso não vem de Deus. Eu tenho o hábito de orar em línguas todos os dias, porque eu aprendi que é onde eu exercito o meu espírito para ouvir a voz de Deus. Tire 10, 15 minutos todos os dias para orar em línguas, ore, sem cessar. Até quando você não sabe que orar, você já orou por uma situação 700 vezes e você já não tem mais palavras para dizer ao Senhor, ore em línguas. Deixa o Espírito Santo interceder por você. Quando você ora em línguas, você ativa o seu espírito, para que o seu espírito seja ainda mais sensível à voz de Deus. Nossa, pastor, eu não sei orar em línguas ainda, não fui batizado com o Espírito Santo, então esteja aqui quinta-feira. Creio que quinta-feira Deus vai derramar um mover sobrenatural. E eu lembro que eu não falava em línguas, como eu pedia, todo mundo que chegava na igreja, ora por mim, eu quero falar em línguas. Eu tinha um desejo de falar em línguas, porque meu pai e minha mãe a vida inteira cresceram orando em línguas. A minha mãe ora, interpreta, e aí eu falava, meu Deus, eu quero isso para mim. E quantos cânticos espirituais o Senhor me deu através disso. Mas eu quero te dizer uma coisa, quanto mais eu e você nos envolvemos com a palavra, mais nós conseguimos separar o que é da gente, do que é Deus falando. Você está entendendo? Por isso que orar em línguas é tão importante. E eu pulei um versículo aqui que eu quero voltar. Isaías 30, 21. Isaías 30 estava estudando hoje de manhã sobre Isaías 30, vale pesquisar sobre Isaías 30, tudo que Deus vem falando para Isaías nesse capítulo. Mas eu quero só atentar ao 21, que ele diz o seguinte: quanto te desviares para a direita e quanto te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra. Este é o caminho, andai por ele. Amém? Deus vai te guiar nas decisões mais difíceis que você tiver que tomar. Esse é o caminho. Pode ir por aqui, filho. Vai com fé, vai com ousadia. E eu quero te dizer, muitas vezes o caminho de Deus é um caminho obscuro. Você não sabe aonde vai dar. E nós, por seres humanos inseguros que somos, desejamos muito ir por um lugar conhecido, que eu sei onde vai dar, que eu sei o que vai acontecer. E sabe o que acontece? A sua insegurança te deixa anos após anos no mesmo lugar, com os mesmos resultados e do mesmo jeito. Mas o que Deus quer para você é muito maior. Esses dias, ouvindo uma palavra do Bispo Rodovalho no Ciência e Fé de muitos anos atrás, ele disse o seguinte: a voz de Deus continua criando o universo. Vocês sabiam que o universo continua crescendo? E os cientistas dizem que ele ainda vai crescer mais 65 milhões de anos. A voz de Deus reverbera até hoje, quando Deus diz, haja luz e houve luz. E eu creio que Deus está dizendo para você, haja prosperidade, haja vida, haja casamento feliz, haja filhos restaurados, haja saúde, haja sonhos realizados. Mas, querido, muitas vezes nós não estamos ouvindo. E em nome de Jesus, assim como eu tenho ensinado meu filho a ouvir a voz de Deus, igreja, nós vamos ouvir a voz de Deus. Como eu errei ouvindo a voz da minha emoção. Ontem à noite, enquanto eu orava, o Daniel dormindo já, e eu me ajoelhei diante de Deus, e eu pude me arrepender por atitudes que eu tomei, porque eu não parei para ouvir a voz de Deus. Eu estava ouvindo a minha própria justiça, as minhas próprias emoções, os meus próprios sentimentos, o meu desejo de prazer rápido, momentâneo. As coisas de Deus não são passageiras, elas são eternas. E muitas vezes isso nos custa. Nos custa rasgar a nossa carne, abrir mão do nosso desejo. Meu Deus, quantas vezes eu já quis desistir do lugar que Deus tem para mim. Quantas vezes eu cheguei e falei, estou indo embora, eu pego minha mala, vou embora, vou ser feliz.
quantas vezes eu murmurei, questionei, porque a serpente falou mais alto do que a voz de Deus. E querido, nós não temos tempo a perder. Jesus está voltando e você tem ainda muito para viver. Você tem muito para fazer, muito para ser, muito para se arrepender. Em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas um tempo de ouvir a voz dele audível. E o Daniel perguntou: mãe, mas você ouve a Deus assim como você me escuta? Eu falei: filho, eu escutei a Deus uma vez, assim. As outras vezes eu comecei a falar para ele como Deus me dá palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. E eu comecei a explicar para ele o que era isso. Então assim, se você tem desejo, busque conhecer. Busque aprender. Deus me manda sinais. Eu estava escutando um podcast esses dias e o pastor estava falando o seguinte: eu fui fazer um investimento e não contei para minha esposa. Nós temos um acordo de tudo que foi mexer no dinheiro da casa, a gente compartilhar um com o outro. E eu falei: sei mais do que ela, entendo mais dinheiro que ela, leio sobre finanças, sou dizimista fiel. E ele disse que chegou no banco, o gerente dele estava de férias, aí chegou o gerente do lugar dele e falou: a gente não está conseguindo fazer a transferência, tem certeza? E aí ele falou assim: tenho certeza. E aí ele falou que Deus foi mandando tantos jumentos, tantas mulas, a sarça que falou, e ele não ouviu. E ele falou: chegou o diretor do banco para dizer: a gente não está conseguindo. E aí eu comecei a virar a baiana segundo ele, porque eu sou black, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E o orgulho cresceu dentro dele. E aí ele falou: nem sei, acho que foi capeta que desceu naquela hora e conseguiu fazer a transferência para mim, ele contando. Fez a transferência, 3 dias depois ele descobre que ele tinha caído num grande golpe. Meu irmão, minha irmã, fiquem atentos aos sinais. Ele falou: no primeiro sinal eu podia ter ido embora e falado: vou falar com a minha esposa, vou orar, vou questionar se esse é o lugar que Deus tem para mim. Mas muitas vezes Deus grita e a gente não vê. Deus fala e a gente não escuta. Deus tira pessoas da nossa vida e a gente insiste naquilo. E muitas vezes nós ficamos cansados. E a gente acha que Deus nos abandonou, mas fomos nós que deixamos de ouvir a voz dele. Fomos nós que achamos que nós somos alguma coisa. Somos sábios, somos poderosos. Querido, Deus é a fonte de tudo que você precisa. Então tudo que você precisa vem dele. Não vem de homens, não vem da sua capacidade, não vem do seu dinheiro, não vem da sua inteligência, vem dele, amém? É dele. E se você não tiver essa certeza, você corre o grande risco de cair em caminhos errados. Mas em nome de Jesus, nós queremos estar debaixo dessa unção de Isaías. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra. Querido, pode não ser audível, mas é um sinal, é alguém falando com você, é alguém te parando, é um sentimento, é um pensamento. Vamos ficar atento a isso. E esse excesso de informação que nós estamos vivendo muitas vezes nos tira essa capacidade de prestar atenção. Em nome de Jesus, vai cair por terra tudo que está te tirando, te impossibilitando de ouvir a voz de Deus. Vai cair por terra hoje tudo aquilo que tem tentado te distrair, tentado te mover. E nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Lembro de um outro pastor, vocês podem ficar de pé. Lembro de um pastor que me contou uma história de um discípulo que falava para ele assim: eu um dia vou pregar na Sarah Conference, o Rodovalho vai vir, vai me chamar. E ele falava assim: Deus me disse isso, pastor. E ele falava: tá, se Deus te falou, quem sou eu para falar alguma coisa? Aí tiveram um problema na igreja, uma discussão, e ele falou: foi uma coisa tão simples, né? Que me perdoa, irmão, hoje eu tô com o humor atravessado, costumo brincar que tá com a pá virada, né? Era algo simples. Aquele irmão que tinha então um sonho profético de ser usado tremendamente por Deus, saiu da igreja. E aí ele falava assim, aí o pastor disse o seguinte: na hora que ele foi falar que ele ia sair, ele falou: Deus falou comigo que é para eu sair da nossa terra. E ele falou: amém, querido, se Deus falou, quem sou eu? Mas cadê aquele Deus que te disse isso e aquilo?
O que eu aprendo com isso? Muitas vezes nós temos que colocar diante de Deus o que nós achamos que Ele mesmo está dizendo. Deus, se é o Senhor, me dá uma palavra, me dá um sinal. E na última vez que eu preguei, que eu falei, você não está cansado, você está frustrado. Uma irmã chegou para mim e falou, pastor, eu quero te contar o que eu orei hoje de manhã. Eu orei isso. E a sua palavra foi resposta, um sinal que eu precisava diante de Deus. Então, querido, Deus vai usar a igreja, a sua célula, o seu discipulador, o seu pastor, para confirmar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Então, tome cuidado. A Bíblia diz que nós não podemos ser sábios aos nossos próprios entendimentos, mas que a sabedoria completa e perfeita vem do Senhor. Agora você vai ser profeta da sua vida e você vai orar por você. Você não vai orar por ninguém, não vai lembrar de ninguém agora. Um amiguinho está precisando, minha esposa, meu marido está precisando ouvir a voz de Deus. Não. Você vai fechar os teus olhos e você vai começar a orar por você, pela sua vida espiritual. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero abrir mão de tudo aquilo que tem me distraído, que tem me tirado do centro da tua vontade. Os problemas, as dívidas, as confusões, os homens que têm aparecido. Eu quero ouvir a tua voz. Qual é o próximo passo, Senhor? Para onde eu preciso ir? O que eu preciso fazer? Deus, eu não vou me mover enquanto eu não ouvir a tua voz. Deus, agora também eu quero calar as vozes das ofensas, da amargura, as palavras de maldição que foram lançadas sobre a minha vida, a palavra torta que saiu da boca do meu irmão, dos meus pais, dos meus filhos. Faz como Davi fez, aquieta-te, ó minha alma, aquieta-te, ó minha alma. Em nome de Jesus, Sara Recreio, nós vamos ouvir a voz de Deus como nunca ouvimos antes. O Senhor vai te tirar, o Espírito Santo te diz aqui, você está numa emboscada muito grande, emaranhado, cheio de problema para resolver. Sabe por quê, querido? Porque você não tem ouvido a voz de Deus. Você tem buscado no mundo respostas, mas é em Deus que está a sua resposta e saída e solução. Coloca a mão no teu coração e nos teus ouvidos e começa. Meus ouvidos estão abertos, meu coração está pronto, Senhor. Eu quero te ouvir. Oriachuri cantará. Todo espírito de engano caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito de engano, de preocupação excessiva, que nos tira do centro da vontade de Deus, que não nos faz esperar Deus agir, mas aquela ação humana própria. Nós não queremos mais, Senhor. Queremos ser guiados por Ti. Queremos ser guiados por Ti. Querido, enquanto o louvor canta, eu quero te desafiar a orar em línguas se você ora em línguas. Se você não ora em línguas, começa a pedir o batismo com o Espírito Santo. Começa a declarar em nome de Jesus. Começa a orar, começa a ativar o seu espírito. Ativa o seu espírito. Vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz. Você pode aqui as suas mãos, Deus, declarar, crescendo. Queridos, agora que você orou por você, você vai orar 2 a 2, 3 a 3. Olha para a pessoa que está do seu lado. E você vai começar a liberar uma palavra. Deus, eu profetizo um tempo de ouvir a voz de Deus. Não fique ninguém sozinho. Líderes, procurem alguém. Por favor, líderes, pastores, diáconos, não vamos deixar ninguém sozinho. Temos pessoas sozinhas aqui atrás. Vamos juntar 2 a 2. Pedir para os pastores irem andando. Não deixe ninguém sozinho. Vamos crer
Ore pela pessoa que está do seu lado. Ore por ela e declare: a voz de Deus. A voz de Deus vai te guiar. O Espírito Santo vai falar com você. Liberamos uma palavra profética. Liberamos uma palavra. Diz que seja a paz de Deus o árbitro dos vossos corações. Aprenda a discernir essa paz que Deus vai começar a te dar à medida que você escuta Ele. Amém? Beijo no coração. Amém, graças a Deus. Aleluias. Eu estava ali no meu lugarzinho e Deus falou comigo algo e eu queria compartilhar com a igreja. Eu estive... Enfim, os jovens conhecem um pouco essa minha história. Eu me converti em outra igreja, não foi na Sara Nossa Terra. E eu tive uma conversão muito real, muito intensa com Jesus. Mas as portas não se abriram para mim. Eu não era do... Sei lá, eu digo que eu não tinha o pedigree que a igreja exigia para que eu pudesse crescer dentro da igreja, e com isso eu acabei esfriando na fé. Com isso eu acabei deixando meu coração ficar rancoroso, e eu acabei me desviando dos caminhos do Senhor. Eu fiquei fora da igreja um mês, e eu lembro que uma semana eu estava fazendo tudo aquilo que eu fazia quando eu não era evangélico. Na verdade, muito pior, porque quando a gente se desvia, a gente acaba fazendo coisas que a gente não imaginava. E um dia eu lembro que eu marquei com os amigos na minha casa, a gente ia para uma noitada. Eu morava em Brasília, nós fomos para uma cidade em Minas Gerais, curtir um show de uma banda muito famosa, de uma dupla muito famosa, chamada Rio Negro e Solimões. Virei a noite assistindo Rio Negro e Solimões. Cheguei em casa às 6 horas da manhã, feito só loucura, só maluquice. No outro dia de manhã, minha mãe brigando comigo, chamando minha atenção, e eu sentindo o Espírito Santo falando: Rafa, esse não é teu lugar, não é pra você. Mas eu insisti. De noite eu falei: eu não vou pra igreja, era um sábado, eu vou sair com os meus amigos. Eu fui para um evento onde que eu trabalhei muito tempo como animador turístico, né? Eu fazia eventos de turismo. E a mulher falou: Rafa, eu preciso de você agora, Rafa. No momento X, você vai vestir uma roupa de mulher que nós separamos para você, e você vai chamar todos os deputados, os senadores que nós chamamos para eventos, vai chamar eles para dançar, vai fazer bagunça com eles. E naquela hora eu vi o Espírito Santo falando comigo assim: Rafa, o que você está fazendo da tua vida, Rafa? Olha, cara, você não nasceu para isso, Rafa. Você nasceu para ser influenciador desses caras, não para se vestir de mulher, fazer palhaçada com esses caras, Rafa. E eu peguei, chamei outros amigos, eu fugi e fui para um forró. Tô lá no meio do forró e era o show do Mastruz com Leite. Você vê que meu gosto musical era meio esquisito, né? Meio exótico, né? E lá no show do Mastruz com Leite, por incrível que pareça, eu acho que naquele dia abriram ingressos só para quem tinha menos de 1,60 de altura.
Ou seja, eu não consegui ninguém para dançar comigo. Eu fiquei todo sem jeito naquela festa. Aí quando eu fui pro bar. Quando a gente não tem o que fazer, eu fui pro bar beber. E incrível que eu sempre falo para as pessoas, sabe quando parece que as suas escamas caem dos seus olhos? As escamas caíram dos meus olhos em meio a um forró. O amor de Deus me tocou em meio a um forró. Eu ouvi a voz de Deus falando: Rafa, esse aqui não é seu lugar. Esse não é o seu lugar. No domingo então fui para a igreja de manhã. Estou lá na igreja, teve Santa Ceia. Imagina, gente, eu todo errado com Deus na hora da ceia. Eu lembro que a ceia passou e eu e meus amigos que tinham ido para a festa, tudo era da igreja também. Eu falei: meu Deus, eu tomo essa ceia, eu não tomo essa ceia. Eu falei com Deus: Deus, eu estou muito sem força, Deus. Eu vou tomar essa ceia, Deus, só para meus amigos aqui poderem tomar e todo mundo da igreja saber que nós estamos bem. Mas você sabe que eu não estou bem. Faz alguma coisa na minha vida, Deus, faz alguma coisa na minha vida. Aí fui tomei aquela Santa Ceia, culpado. Quando eu estou saindo da igreja, umas meninas me param e falam assim: Rafa, você vai fazer o que no carnaval? Eu falei: nada. Aí elas falaram: Rafa, vai ter o acampamento da Sara Nossa Terra de Jovens. Você não quer ir com a gente, não? Na mesma hora eu ouvi a voz de Deus e falei assim: Rafa, vai. Eu fui. Foi a melhor decisão da minha vida. Ali eu encontrei com Deus, me reconectei com o meu propósito. Nunca mais saí da Sara Nossa Terra, nunca mais saí da presença de Deus. Porque eu ouvi a voz de Deus um dia. E eu queria, não sei porquê, deu vontade de falar isso aqui, mas eu creio que Deus está aqui nesse lugar querendo falar com algumas pessoas também. De repente Deus está falando contigo já tem um tempão e falando: filho, volta. Ou se não, filho, vem. Filho, eu quero ter você perto de mim. O que você está fazendo com essas escolhas erradas? Olha para onde você está andando, esse caminho não vai te levar para lugar nenhum. Deus hoje está falando: filho, o teu lugar é aqui, é perto de mim. Você não veio aqui por acaso, eu tenho um plano para você. Chega! Eu queria hoje convidar algumas pessoas para virem aqui. De repente a Bíblia fala lá em Efésios Apocalipse 3:20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Deus, aquele final de semana bateu na minha porta várias vezes. Toque. Eu não quero. Eu estou fazendo uma coisa maior, uma coisa mais forte. E na hora de me entregar para Deus, o Espírito Santo me chamando, batendo na porta do meu coração. E a Bíblia diz que Ele está à porta e bate. E se alguém fizer o que, gente? Se alguém o que? Ouvir a minha voz e abrir a porta, Ele entra no seu coração e ceia contigo, e você vai ceiar com Ele. Deus está pronto para fazer uma revolução na tua vida hoje. Se você hoje ouvir a voz de Deus e abrir o seu coração, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Eu queria que toda igreja agora pudesse colocar sua mão no teu coração. Sua mão no seu coração. As duas mãos. Esquece quem está do seu lado. É Deus falando contigo. Repete essa oração comigo. Essa oração é um convite para que Jesus venha entrar no teu coração, entrar na tua vida. Fala assim: Senhor Jesus. Repete comigo: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus. Eu hoje ouvi a sua voz, e hoje eu quero abrir o meu coração para ti. Hoje eu quero iniciar, ou hoje eu quero voltar para o lugar que eu deveria estar. Eu hoje inauguro um novo momento na minha vida contigo, Senhor. E eu te peço, me conduza para o caminho que eu devo andar. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, em teu nome. Amém. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. E eu queria chamar aqui na frente, numa atitude corajosa, você que hoje reconhece, você até hoje não tinha aceitado Jesus, você já tinha sentido essa vontade, mas hoje Ele está falando contigo, você sabe que é contigo.
Eu queria te desafiar, onde você está, você sair do seu lugar e vir para cá, porque eu quero orar por você. Se hoje Deus está falando contigo, sai do seu lugar e vem para cá. Você de repente está desviado dos caminhos do Senhor, você está fora dos caminhos do Senhor. Essa palavra foi para você. Eu queria te convidar a você sair do seu lugar, porque eu queria orar por você. Eu creio que Deus tem uma obra para fazer na vida de algumas pessoas. Eu creio que Deus tem algo grande para fazer na vida de algumas pessoas. E eu queria te convidar, sai do seu lugar e vem para cá. Aqui é a primeira pessoa, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Se Deus está falando contigo, sai do seu lugar e vem para cá mais pertinho. Se Deus está falando contigo, vem para cá. Eu preciso dos meus líderes me ajudando, minha equipe me ajudando. Pastores, por favor, pastora Ana Cláudia, vem para cá. Glória a Deus. Vambora, se Deus está falando contigo, sai do seu lugar e vem para cá. Sai do seu lugar, deixa Deus fazer na sua vida. Deixa Ele fazer na sua vida. Se Deus está falando contigo, não endureça o seu coração. Não perde essa oportunidade, pelo amor de Deus. Deixa a sua vida ser mudada. Deixa Ele acabar com o vazio. Deixa Ele acabar com a sua depressão. Deixa Ele acabar com as suas dores. Traz o seu coração, fala assim, Deus, eu quero. De repente você já tentou várias vezes. De repente você já pediu várias vezes, nada mudou. Eu acredito que Deus tem algo especial para você hoje. Eu acredito que Deus tem algo especial para você hoje. Gente, desculpa a minha insistência, mas eu vejo Deus falando que ainda tem gente para vir. Se Deus está falando no teu coração e está tocando o teu coração, não deixa a vergonha te parar, não deixa o medo te parar, não deixa a opinião das outras pessoas. Se você já foi ferido com a igreja, você morre de medo de se ferir de novo. Deus hoje está falando assim, dá uma nova oportunidade. Deixa eu fazer algo novo. A Bíblia diz que Ele faz novas todas as coisas. Ele faz tudo novo, faz tudo novo. Ele está hoje com os seus braços estendidos para você. Não perca essa oportunidade de entregar sua vida para Jesus. Não perca a sua oportunidade. Eu queria que a igreja pudesse estender sua mão em direção a esses queridos que estão aqui. Esses amados que estão aqui. Esses amados que estão aqui. Vamos orar por eles. Deus, nós queremos hoje nesse momento te pedir, Deus. Toca, Deus, cada coração que está aqui hoje, Deus. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito, Deus. Obrigado porque o Senhor sempre faz mais, Deus, do que nós pedimos ou pensamos. Obrigado, Deus, porque hoje o Senhor, Deus, está escrevendo o nome dos seus filhos no livro da vida. Obrigado porque hoje é dia de retorno à casa do Pai. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor está fazendo hoje, Deus, na vida desses meus irmãos aqui. Hoje eles experimentarão de novo a paz, eles experimentarão de novo a alegria, eles experimentarão, Deus, a mudança de vida que o Senhor tem para dar. Uma experiência com o Teu Espírito Santo, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, porque eles não serão mais os mesmos. Obrigado porque as famílias deles não serão mais as mesmas. Obrigado pela salvação, Deus, que o Senhor hoje libera nesse lugar. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada um desses que estão aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Todos vocês que estão aqui na frente, olhem para mim, rapidinho. Todos vocês. Gente, estou muito feliz hoje. Muito feliz por essa decisão de vocês. Você não tem ideia o que aguarda vocês para os próximos dias, para os próximos anos. Você não sabe o que te aguarda hoje à noite. A noite de sono que você vai ter. Você não sabe a alegria que vai encher teu coração. Você vai entender o que aconteceu na vida desse teu irmão Fernando. Ah, Deus, obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado, Deus. E eu quero falar para vocês algo aqui. Quando a gente toma uma decisão dessa, a Bíblia fala que o pai estava lá, ó, esperando a gente. E quando você se torna para o pai sai correndo de onde ele está. E ele abraça o filho que estava longe, que estava perdido. E eu quero falar para vocês que nós temos o mesmo pai lá no céu. Se Deus é meu pai e é seu pai também, o que a partir de agora nós somos? Eu e você? O que nós somos? Irmãos. Mas sabe o que também tem de muito gostoso que acontece? Vocês não ganham só eu de irmão, não. Vocês ganham uma família completa. Olha lá para trás e veja o que a família preparou para vocês. Sejam bem-vindos!
favor, vem dar um abraço neles. Ô Lúcio, vem dar um abraço, vem dar um abraço. Bora, gente, bora. Ô Titi, vem dar um abraço, bora, gente. Abraço. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Eu vou construir minha vida em ti. Cacau, solta isso aí, dá um abraço aqui no pessoal. Ai, meu Deus do céu, vambora. Eu vou confiar somente em ti. Não Agora, vou ser abalado. vem cá, o pessoal da primeira vez, Fernando, só um instantinho. O pessoal da primeira vez, por favor. Marcelo, você acompanha eles, por favor? Só acompanha ali o Marcelo, nós queremos pegar os seus dados, as suas informações, que nós queremos entrar em contato contigo. Silvana, você me ajuda a levar ela ali, por favor? Gente, uma salva de palmas para essa turma que veio aqui na frente hoje. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal, é o seguinte, olha, saindo daqui todo mundo pro Outback, tudo pago pelo aniversário do pastor Francisco Ivan, que é amanhã. Só você chegar no Outback ali do Recreio e falar assim, vim aqui pro aniversário do pastor Francisco Ivan. Tem lá 100 lugares reservados, tudo pago pelo pastor Francisco Ivan, entendeu? Amém. Posso pedir um favor a vocês? Eu vou dar a bênção, tá? E aí vocês permanecem um minutinho, porque eu tenho um aviso importantíssimo para todos nós. Pode ser? Pode ser? Quinta-feira nós temos a nossa quinta-feira profética. Um grande homem de Deus chamado Bruno Ieluro está passando pelo Rio de Janeiro e nós capturamos ele para pregar aqui na quinta-feira. Na sexta-feira nós temos quebra de maldição e vigília, ou seja, nós temos lugar para a gente orar, profetizar. Essa aqui é um banquete celestial que nós vamos ter essa semana. Então, quinta-feira, 20 horas, pastor Bruno Ieluro, diretamente do Canadá, vai trazer uma palavra sobre a igreja profética desses dias, nos dias de hoje. E na sexta-feira, nós temos a nossa vigília e quebra de maldição a partir das 20 horas, sendo que a partir de quinta-feira, estamos de jejum para esse momento tão importante. Amém? Eu posso ouvir um amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida. Essa igreja ora pelo seu trabalho. Essa igreja ora pela sua família. Essa semana. Porque você tem semeado na presença do Senhor. Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não. Como é que vai ser a sua colheita? Sobrenatural. Eu te abençoo. Eu te abençoo na sua casa, sua família, seu trabalho. Em nome de Jesus. Aleluia.